V. 2 mais cosseno θ não. Vou pegar outro exemplo. Pegar 2 mais 3 cosseno θ. Então não é essa. Essa daqui nós já estudamos. Ainda não, essa nós já estudamos. É 3 mais 2 cosseno θ. Tá? Há raio negativo aqui? Não. Você tem o seguinte, tem-se R positivo, qualquer que seja o θ real, que é o domínio do θ, ok? Mas tem um raio máximo. Qual é o maior valor do raio? Quando o cosseno é máximo. O raio máximo é 5. E tem um raio mínimo. Qual é o raio mínimo? 1. Tá certo? Quem é o A? É A mais B cosseno θ. O A é 3 e o B é quanto? 2. Tá? O A é 3 e o B é 2. E essa curva, ela tem essa característica aqui, ó. Eu vou mostrar para você como é que ela faz. Ó. Vamos lá. Os eixos auxiliares, ó. Auxiliares são esses, certo? O 3π sobre 2, π sobre 2 e o π. O raio máximo é quando o θ é 0. Quando o θ é 0, qual é o maior valor do raio? 5. Qual é o raio quando o θ é π sobre 2? Raio é 3. O raio no 3π sobre 2, o raio também é quanto? 3. E qual é o raio quando o θ é π? O raio é quanto? 1. Né? Que fica 3 menos 2 dá 1. E aí, então, essa curva ela faz isso. Ela vai fazer isso aqui. Tá? É uma limação. Não tem raio negativo. Tá? Agora eu vou mudar um pouquinho, entendido? Porque o raio vai diminuindo, ó, até π o raio só diminui. O raio só diminui, tá? Vai diminuindo. Se não diminui geometricamente aqui pelo desenho, é porque eu estou desenhando errado. Eu não sei, não sou bom de desenho, tá bom? Agora eu vou mudar um pouco. Eu vou pegar aqui. Vou pegar essa daqui. R igual a 5 mais 2 cosseno θ. Qual é o raio máximo? 7. O raio mínimo? 3. E tem um raio, tem uma hora que o raio dá. O raio mínimo é 3. E tem uma hora que o raio dá 5, né? Tá? E ela é assim, essa curva. Fechada, simples. Tá aqui o eixo polar. Parecido. Parar de apagar com a mão. Três π sobre 2, π sobre 2 e π. Vamos lá. O raio máximo é quanto? 7. Vamos 7 está por aqui.
Tem um raio intermediário aqui que é quanto? 5. Tá? O raio é 5 nesses 2 ângulos. E tem um raio mínimo. Qual é o raio mínimo? 3. Não está aqui. Tá certo? E ela faz isso. Simétrica, toda simétrica, tá? Se não está simétrica é por problema do desenhista, tá? Na verdade ela chega aqui assim, né? Chega assim, vai aumentando, depois que vai, porque ela vai aumentando, né? Ela aumenta, tá? Professor, ela não dá essa voltinha na primeira vez? É isso. Boa pergunta, é isso. Nesse caso aqui ela não dá voltinha, ela é totalmente convexa. Aqui ela perde uma convexidade, tá? Há 2 pontos no interior, de modo que o segmento ligando esses 2 pontos passa por fora do interior. E aqui não. Como é que eu sei que aqui tem a voltinha e aqui não tem? É uma relação entre o A e o B. Se eu estou desenhando, nos 2 casos, o A é sempre maior que o B. Mas se o A for menor que o dobro de B, tem a voltinha. E se o A é maior que ou igual ao dobro de B, não tem a voltinha. Tá? Hã? Não, não é elipse. Não é elipse, não. Não é elipse. Essas coisas, jamais é elipse. Não dá uma elipse. É uma limaçom, tá? Elipse não. Dá para provar. Mas o fato é... Então, como é que você sabe? A relação... Tá? Mas é assim, tá? É a relação entre o A e o B. Em todos os casos, o A é maior que B. Mas se o A for menor que o dobro de B... tem a entradinha. Se o A é maior que ou igual ao dobro de B, não tem essa entradinha. Isso por quê? Função quadrática. Função quadrática? Sim. Tá? Posso apagar? Para apagar. Esse caso eu vou ver com vocês. Um detalhe, tá? Ó, ela é totalmente simétrica, tá? Essas curvas são totalmente simétricas, não, perdão. Ela é simétrica em relação ao eixo polar. Claro que ela não é simétrica em relação a esse eixo vertical, mas em relação ao eixo polar ela é simétrica porque o cosseno é uma função ímpar. O raio do θ é o raio do menos θ, que é o raio de 2π menos θ, certo? Tá? Hã? Eu disse que era ímpar, foi? Não, é par, é par. Raio de cosseno de menos θ é o cosseno de θ. O cosseno é a função par. Por isso é que ela é simétrica. Perdão se eu disse ímpar. Consertei. Agora, vamos então fazer o seguinte. Então, deixa eu... Tá. Ó. Eu estou estudando esse caso aqui, ó. R igual a mais B cosseno θ, não havendo raio negativo nem raio igual a zero, só raio positivo. Então, isso aqui onde o quê? O A é maior do que B e os dois positivos. A maior que B, B maior do que zero. 2 positivos. E eu quero saber aonde haverá essa entrada no π. Ok? Então vamos desenhar uma situação, vamos esboçar um caso em que há entrada e ver o que é necessário e suficiente matematicamente
para que haja essa entrada. Correto? Então, observe. Está aqui o eixo polar. Está aqui o eixo polar. Aqui é o π sobre 2. O π, o 3π sobre 2. E o π. E aqui, isso aqui corresponde ao zero. Né? Então, você tem aqui, ó. Aqui é o raio A mais B, certo? A mais B. Aqui é quem? É o A. Tá? E aqui, qual é o valor do raio quando o θ é π? Quanto é? É A menos B. Correto? A menos B, que essa é A maior do que B, então, aqui eu tenho o quê? A menos B. Certo? A menos B é positivo, certo? Porque pois o A é maior que B. E aí, vamos desenhar a situação. Deixa eu botar o A um pouco maior. Então, desenhar a situação em que há entrada. Ixi, Maria, horrível, né? Deixa eu melhorar isso aí, o desenho, para ficar mais. Se é que eu consigo melhorar, tá? Mas acho que eu consigo. Então, assim. Pronto. Melhor. Então vem aqui, faz isso. Simétrica, tá? Simétrica, passando por aqui. É simétrico. Então tem que estar igual aqui. Tá? Tá bom? Faz de conta que está perfeito. Tá bom? Tá aqui. Essa é a curva R igual a mais B. Eu quero saber quando haverá a entrada. Você concorda comigo o seguinte? Haverá a entrada, se somente se, tá? Haverá a, vamos usar o termo, haverá a entradinha, haverá a, o quê? Entrada, essa entrada aqui, que deixa de ser convexo, tá? Deixa de ser convexo, se somente se e somente se existir um delta no intervalo aberto π sobre 2π, eu estou aqui no terceiro quadrante, tá? Onde tu pegar aqui, tá? Tal que você vai ter que ter um θ aqui, vai ter que existir um θ aqui, tá? No intervalo π sobre 2π, tal que quando eu fizer a projeção ortogonal desse raio aqui em cima, a projeção ortogonal, ela cai antes de quem? Do ponto correspondente aqui ao A menos B. E essa caracterização de antes, eu só consigo obtê-la se eu pensar agora no sistema de coordenadas cartesianas. Então eu vou colocar o sistema de coordenadas cartesianas aqui, que é o Y. E esse aqui quem é? É o X. Mas quando eu coloco o sistema de coordenadas cartesianas, esse é o A mais B. Esse aqui é quem? Menos A. Muito bem dito. Menos A. Esse é o A. E esse aqui não é A menos B. É o quê? B menos A. Compreendido? Compreendido. Então aqui será o quê? B menos A. Então, para que ocorra essa entrada, tem que existir um θ tal que a projeção ortogonal desse raio seja um número aqui, um número real, menor do que B menos A. Ou seja, haverá a entrada se somente se
existia um delta no intervalo π sobre 2π, tal que esse raio aqui, quanto é que vale esse raio em função do θ? O raio é quem? A mais B cosseno θ. Quem é a projeção desse raio aqui em cima? Quem é? É A mais B cosseno θ vezes quem? Cosseno θ. Isso dá esse valor. E esse valor tem que ser o quê? Menor do que B menos A. Vocês concordam com essa caracterização matemática para a existência dessa entradinha? Haverá essa entrada se somente se existir um delta nesse intervalo aberto, quer dizer, no meio do quadrante, tal que a projeção ortogonal do raio correspondente a esse θ seja menor do que B menos A. Quem é a projeção ortogonal? Quem é essa medida aqui? Quem é? É o R vezes o cosseno de θ, ou seja, A mais B cosseno de θ vezes o cosseno de θ. Tá certo? Isto ocorre daí, ou seja, como é que eu escrevo isso, ó? De outra forma, vamos operar. Ou seja, você vai, para haver a entrada, é preciso existir um θ nesse intervalo, é preciso haver um θ nesse intervalo, tal que eu tenha essa desigualdade. Ou seja, B cosseno ao quadrado de θ, B cosseno ao quadrado de θ, mais A cosseno θ, mais A cosseno θ, tá? Mais A cosseno θ. Isso tem que ser menor do que B menos A, ou seja, mais A menos B tem que ser menor do que zero. Então, olha a caracterização da entrada. Haverá a entrada se somente se existir delta nesse intervalo, tal que eu tenha esta desigualdade. Ou seja, daí eu tenho uma outra caracterização dessa entrada. Haverá a entrada, haverá a referida entrada, a referida entrada, se e somente se e somente se o polinômio quadrático, que polinômio quadrático é esse? Bx2 mais ax mais a menos b. Esse polinômio quadrático, veja, quem é o coeficiente do x2 é o b, que é positivo. Então, para que isso aqui seja menor do que zero, em algum cosseno de θ, esse polinômio quadrático ele tem que possuir pelo menos, ele tem que possuir duas raízes, pelo menos não, ele tem que possuir duas raízes reais e distintas. Se somente se isso aqui possui duas raízes reais e distintas, principalmente se possui duas raízes reais e distintas, e tem que existir um θ no intervalo zero não, π sobre 2π, tal que o cosseno de θ esteja entre essas duas raízes. Pertença ao intervalo aberto dessas duas raízes. Esteja entre estas duas raízes. Tá certo? Porque isso aqui vai ter que ser negativo no cosseno de θ. Mas para isso ter que ser negativo no cosseno de θ, é preciso que esse polinômio quadrático tenha duas raízes reais e distintas
Porque só assim ele vai ser negativo entre as duas raízes. E vai ter que ser negativo no cosseno de θ. Onde θ está no intervalo π sobre 2π. Entendido isso? Entendido? Mas é fácil de eu saber se isso acontece. Sabe por quê? Porque, olha, quando é que um polinômio tem duas raízes reais e distintas? Quando o seu discriminante é positivo. Então, veja.